Fala pessoal, meu nome é Robson Josué, então vamos mudar a nossa mentalidade. Então, esse é o ano da gente mudar a nossa mente, então a gente tem que mudar para melhor, mudar para evolução, evolução contínua, melhoria contínua. Então, eu mudei muito a minha mente seguindo a Cristo. Então, Deus, ele é a fonte inesgotável de sabedoria. Então, é muito importante a gente se conectar com o Criador, se conectar com o autor da vida, aquele que nos fortalece, aquele que nos ilumina. Então, eu aprendi muita coisa sobre mentalidade positiva. Mentalidade positiva. Então, pensamentos, grava essa frase impactante. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram emoções, e emoções geram ações, e ações geram resultado. Então, muitas pessoas não estão progredindo por causa da mentalidade. É uma mentalidade de escassez, não é uma mentalidade de abundância. Então, o que falta para muitas pessoas é mudar a mentalidade, mudar de pensamento, trocar de pensamento. Então, os pensamentos, eles estão destruindo as pessoas. Então, quantas pessoas estão fazendo coisas ruins, estão tendo resultados ruins, estão agindo de forma ruim, tomando ações ruins, por causa que os seus pensamentos são ruins. E a questão não é os pensamentos ruins que vêm na nossa cabeça. A questão é como você vai controlar os seus pensamentos. Você tem que ter o autocontrole de si mesmo. Cabe ao homem dominar a si mesmo. Então a gente tem que ter esse autocontrole, e todo ser humano, ele tem esse autocontrole dentro dele. Ele tem o poder de controlar a sua própria mente. Ele tem o poder de controlar os seus próprios pensamentos. Então você tem essa energia, você tem esse poder. Então você talvez está numa frequência de energia negativa há muito tempo. Talvez a pessoa venha 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 10 semanas. Vem há anos, muitas das vezes meses, anos, agindo de uma maneira negativa. E isso acontece por causa, muitas das vezes, do ambiente que a pessoa convive. Mas eu vou falar uma palavra impactante para quem está assistindo essa live. O que vem de fora não gera impacto emocional se você não quiser. Não vai gerar impacto se você não quiser. Então, às vezes, a pessoa vem com uma notícia ruim, às vezes a pessoa vem com uma palavra negativa, às vezes tem pessoas que tentam te colocar para baixo, tem pessoas que mentem sobre você, tem situações adversas, situações difíceis, complicadas, situação que vai tudo contra aquilo que você deseja, aquilo que você quer, mas isso que vem de fora não vai gerar impacto se você não quiser. É você que decide como que vai ser a sua vida, é você que decide como que vai ser a sua mente. Então eu posso dar uma palavra negativa para você, um exemplo. Ou você aceita ou não aceita. Ou você aceita ou não aceita. Quando você tem um projeto e a pessoa fala que seu projeto não vai dar certo, cabe a você determinar se vai dar certo ou não aquele projeto. Se vai dar certo ou não aquilo que você está determinando para a sua vida. Então, é muito importante a gente ter uma mentalidade positiva a respeito das situações, a respeito das adversidades da vida e a respeito de si mesmo. Tem que ter essa visão positiva do futuro. Então, você é a melhor pessoa para mudar a sua vida. Você é a pessoa mais capacitada para mudar a sua vida. Por quê? Porque tem coisas que ninguém pode fazer por você. Só você mesmo. Tem coisas, grava isso, há coisas que ninguém pode fazer por você a não ser você mesmo. Um exemplo, uma casa, se não limpar um dia, ela fica suja, sim ou não? É a mesma coisa o ser humano. Se ele não limpar o coração, não limpar a mente dele, não limpar a cabeça dele de pensamentos destrutivos, pensamentos de insegurança, pensamentos de dúvida, pensamentos de fracasso, pensamentos de autocomiseração, pensamentos de vitimização, pensamentos tóxicos,
Se ela não limpar a mente dela, ninguém vai limpar. Você já viu o vizinho vir varrer a casa para você? Ele não vai fazer isso. É ou não é? Pode até fazer quando alguém paga por isso, é ou não é? Mas, geralmente, quem limpa a casa da pessoa é ela mesma. Então, um exemplo. Tem pessoas que há anos ela não sabe o que é limpar a mente dela, o que é limpar o coração dela, o que é sair de perto da negatividade, do ambiente negativo, não dar ouvido às pessoas negativas. O problema é que as pessoas não têm o sucesso porque ela tem dado ouvido às pessoas erradas. Então, muitas pessoas elas estão vivendo hoje, com perdão da palavra, um verdadeiro inferno, uma vida totalmente destruída por dar ouvido a pessoas erradas. Então, não dê ouvido às pessoas erradas, às pessoas que vão lhe colocar para baixo, às pessoas que não acreditam em você, às pessoas que não querem que você cresça, às pessoas que mentem ao seu respeito. Então, você tem que dar ouvido às pessoas que vão lhe ajudar. Grava essa frase. Você não é o que os outros dizem, você não é o que diz ser. A gente é os nossos resultados. A gente é os nossos resultados. E ter resultado, quando eu falo ter resultado, tem pessoa que já logo pensa no dinheiro. Mas ter resultado não é somente dinheiro. Tem pessoa que é tão pobre, que só o que ela tem é dinheiro. Ter resultado é você ter o quê? Uma boa amizade, você ser autorresponsável pela tua vida, você ter disciplina, você ter educação, você lutar para ser bem conceituado, você ser uma pessoa que trabalha na integridade, honestidade e o amor, você ser uma pessoa paciente, é ou não é? Isso tudo é sucesso, isso tudo é a pessoa ter resultado. É o resultado também, é um tipo de resultado comportamental. Então, você aprender a dizer não, então, a mentalidade também é dizer não. Você ser forte o suficiente para dizer não para as coisas erradas. Não. Quando vem alguém lhe oferecer algo que não é bom, você vai dizer não. Você tem uma mentalidade que é forte, tem uma mentalidade bem definida, tem uma mentalidade bem estruturada, tem uma mentalidade potente. Tem pessoa que ela tem potência na mentalidade dela. Um exemplo. Eu procuro dizer que eu tenho uma mentalidade forte, uma mentalidade potente. Por quê? Porque eu luto pelos meus objetivos, procurando não prejudicar outras pessoas, procurando não passar ninguém para trás, procurando não mentir, procurando fazer da forma mais agradável possível. Procuro agradar o Criador, me conectar com aquele que me criou, com um Deus Todo-Poderoso, que Ele me dá uma mentalidade abundante. É Ele que me dá a sabedoria. Então, tem um provérbio que diz, feliz o homem que acha a sabedoria e adquire conhecimento. Então, se ele acha essa sabedoria, é por quê? Porque essa sabedoria, muitas das vezes, está escondida, é ou não é? Então, por que ele fala, feliz o homem que acha a sabedoria? Por quê? Porque o homem sem sabedoria, ele se torna infeliz. Você sabia que o ser humano, quando ele não tem a sabedoria, ele se torna uma pessoa triste, uma pessoa frustrada, uma pessoa cansada, uma pessoa desanimada, uma pessoa sem vida. Então, é muito importante você encontrar a sabedoria. Um exemplo, no teu trabalho, se você encontrar a sabedoria e estudar a área que você está, você vai ver que você desenvolve muito. Quantos de vocês não estudam a área que você já está? Faça essa pergunta para si mesmo. Muita gente, é ou não é? Muita gente, grave o que eu estou dizendo, não estou falando uma utopia, uma brincadeira, ou falando algo superficial, estou falando algo profundo, pesado para você. Muita gente, a grande maioria,
não estuda mais a área que já está. Então, geralmente as pessoas confiam na própria experiência. É ou não é? É confiar na própria experiência. Mas, como tem uma ferramenta de perícia, a pessoa se tornar um perito no que faz, que ela estuda 1 hora por dia, todos os dias, trabalha de 8 a 9. Então, ela vai estudar 1 hora por dia, todos os dias, na área que ela já está. Em 6 meses, ela vai se tornar um perito naquilo que ela faz. Então, se você parar para pensar e analisar no que eu estou te falando aqui, na mudança de mentalidade já transforma tudo. Talvez, há anos, talvez você já é engenheiro, talvez você já tem uma faculdade, talvez você já é um professor. Só um exemplo que eu estou dando aqui, né? Talvez você já é um construtor, você já é um pintor, seja lá o que for a profissão que você já está. Se você adquirir essa mentalidade, talvez você é um vendedor de loja, se você adquirir essa mentalidade de estudar a área que você já está, claro que você tem bastante experiência, você que tem alguns anos na área, você já tem bastante experiência. Mas se você estudar a área que você já está, você vai ver que essa experiência vai multiplicar, vai triplicar, talvez vai aumentar 10 vezes mais a sabedoria que você não tem. Eu aprendi muita coisa sobre mentalidade lendo Provérbios. Provérbios. O que diz lá? Ai daqueles que se assentam na roda dos escarnecedores. Bendito o homem que se desvia do mau caminho. O que isso significa para a vida profissional? Tudo! Isso é uma mentalidade muito poderosa. Por quê? Porque no lugar que a gente trabalha, há pessoas que andam no mau caminho. Sim ou não? Muitas das vezes, pessoas... Estou só dando um exemplo aqui, não estou dizendo que é o teu lugar, não estou dizendo que é o meu lugar. Estou só dando um exemplo para que as pessoas venham entender. É ou não é? Mas muitas das vezes é assim, né? Você trabalha num determinado lugar, uns fazem fofoca, é ou não é? Outros mentem, outros falam palavrão, outros passam o outro para trás, outros fazem coisa errada. Mas feliz o homem que se desvia do mau caminho. Então significa o quê? Que existe um bom caminho. Por que feliz? Porque essa pessoa vai se manter naquele local e muitas das vezes, por a pessoa ter uma mentalidade positiva, ter uma mentalidade firme e forte, acontece que muitas das vezes acontece uma promoção, acontece um aumento de salário, acontece muitas das vezes que ela é elogiada, ela não é? Ou ela muda de cargo por conta que ela está se desviando do mau caminho. Ela não está na roda dos escarnecedores. O que é o escarnecedor? Que ele fica escarnecendo das outras pessoas. Fala mal de um, fala mal do outro, fala mal de outra pessoa, fala mal de todo mundo. Às vezes vai falar mal do patrão, às vezes vai falar mal do funcionário, às vezes vai falar mal do amigo que está do lado. É ou não é? Então, é assim que acontece. Então, é muito importante a gente mudar a nossa mentalidade para que nós venhamos atingir outros níveis. Então, existem vários níveis que nós temos que alcançar, é ou não é? Mas nós temos que mudar a nossa mentalidade, o nosso comportamento, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de andar, o nosso jeito, muitas das vezes, tem que mudar o nosso jeito de vestir. Então, tudo acontece que na mente, tem alguma coisa a ver a vestimenta? É óbvio que sim, porque tem determinadas situações que você tem que usar uma vestimenta adequada àquele momento. Sim ou não? Por exemplo, você não vai numa reunião muito importante de boné virado, boné para trás, ou tudo largado. É ou não é? Você vai ter o mínimo de mentalidade, poxa vida, aquela reunião ali é diferente. Então, eu tenho que ir na maneira mais adequada possível para aquele momento. Até para você ser visto com mais respeito. A gente fala o quê? Que as pessoas não olham para a roupa, mas na verdade, as pessoas olham, né? Sim ou não? Você sabe que é assim. Você vai num lugar, a primeira coisa que a pessoa já olha é a tua roupa. O que tá vestindo, como que tá agindo, como que tá andando, teu perfil comportamental, como tua comunicação não verbal. É ou não é?
Então, tudo é mudança de mentalidade. Um exemplo. Antes eu pensava que o modo de sentar não tinha nada a ver. Mas tem tudo a ver. É uma comunicação não verbal. Muitas das vezes, hoje em dia, um exemplo, eu faço uma análise comportamental. Eu só observo segundos o camarada, já sei mais ou menos como que a pessoa é. Só da pessoa senta do meu lado, o cara já observa como a pessoa está sentada. É ou não é? Então ali já demonstra muita coisa. A pessoa se senta muito largadona, às vezes a pessoa está... Ou ela é meio desleixada mesmo, ou a pessoa ela está passando por... Ela está muito cansada. Ela está muito cansada naquele momento que ela chegou ali para falar com você. São várias coisas, são vários sinais que você vai observar. Claro que eu não estou falando aqui mal de boné, não estou falando mal de roupa nenhuma, né? Não estou falando nada disso aí. Eu estou falando que certas coisas você tem que ter uma mentalidade flexível e saber agir conforme o momento. Conforme o momento. Então, a gente somos dotados de conhecimento. O ser humano, ele tem muita informação, muito acesso à informação hoje. Muito acesso à informação. Então, cabe a nós saber como se comportar. Ter uma mentalidade mais positiva a respeito de nós mesmos. Então, a gente tem que ter essa mentalidade positiva a respeito de nós mesmos. De nós mesmos. Então, somos seres extraordinários. O ser humano é extraordinário. O ser humano é capaz de realizar coisas boas, incríveis, maravilhosas e coisas ainda maiores que pessoas que fizeram feitos grandiosos fizeram. Grava essa frase. Essa frase que vai mudar a tua mentalidade. Tudo muda quando você muda. Tudo que está à sua volta vai mudar quando você mudar. Então, o que vem de fora, isso aí não vai gerar impacto se você não quiser. Pode estar todas as pessoas reclamando, pode estar um monte de problema aí fora, pode estar várias coisas negativas acontecendo, mas isso não vai gerar impacto emocional dentro de você se você não quiser. Você pode muito bem blindar a tua mente, blindar a tua cabeça, blindar a tua mente e começar o quê? A focar no futuro, começar a estudar. Vou fazer uma pergunta. Quantos livros você leu esse mês? Quantas frases, quantos vídeos de inteligência espiritual, de inteligência emocional você viu esse mês? Porque os olhos é a lâmpada do corpo. Então, quando você olha pessoas positivas, você acende uma luz. Você já parou para pensar? Quando você começa a olhar para as pessoas negativas, você começa a entrar em trevas. Por isso que a Bíblia fala, se os olhos forem bons, teu corpo será a luz. Deu para entender? Então, se os olhos forem bons, todo o teu corpo será a luz, inclusive tua mente. Então, isso vai ativar o teu cérebro. Você olhar para as pessoas positivas, você se modelar em pessoas positivas, você ler sobre pessoas positivas. Por exemplo, se você lê Provérbios, você vai levar uma luz enorme para dentro de você, porque você vai adquirir a mentalidade e a sabedoria do homem mais sábio que teve em toda a terra. Mas não adianta ler só a letra, é bom o quê? Se conectar com o Criador. Porque tem um versículo bíblico que fala que Jesus ele falou assim, ó, eis aqui alguém que é mais sábio que Salomão. Então, a tua conexão, a tua comunhão com Deus vai te deixar muito sábio, porque Jesus era muito mais sábio que Salomão. Então, os feitos dele, os ensinamentos de sabedoria, são maiores ainda do que de Salomão. Por quê? Porque é o próprio Deus que deu sabedoria a Salomão. Aquela sabedoria, aquela inteligência toda do camarada não veio dele. Veio através de uma conexão que ele teve com Deus. Quando ele ofereceu lá para Deus os meus holocaustos, Deus perguntou, o que queres que eu te faça? E aí ele falou, me dá sabedoria e entendimento para que eu possa agir de forma justa. Ou seja, me dá uma mentalidade diferente das outras pessoas. E aí ele se tornou o homem mais sábio de toda a terra e também o homem mais próspero de toda a terra. E não houve
e nem haverá nenhum outro como a ti, Deus falou. Não haverá nenhum outro. Então, ninguém desta terra vai conseguir ser mais próspero do que Salomão. Pode pegar o camarada mais rico de toda a terra, os maiores milionários de toda a terra, nenhum deles chega aos pés, sequer aos pés do que Salomão teve aqui na terra. Nenhum deles conseguiu e nem vai conseguir chegar perto do que ele teve, porque não haverá nenhum outro como ele. Então, o que eu quero dizer? Que você pode mudar de mentalidade se você tiver conexão com o Criador. Você pode sim ser uma nova pessoa, você pode sim ter força para abandonar os seus erros, você pode sim ter força para mudar a sua cabeça. Talvez você está há anos, seguindo uma mentalidade negativa. Talvez você está há anos e anos seguindo uma mentalidade negativa. Já estamos aí 21 minutos de reunião. Talvez você venha há anos e anos carregando pensamentos destrutivos de que você não pode, de que você não é capaz, de que você não é ninguém, de que você não é a pessoa adequada para determinada coisa, que você não vai conseguir, ou pensamentos de vitimização, de autocomiseração. Vários pensamentos destrutivos passam na sua cabeça. Talvez você carrega uma raiva enorme, uma ira enorme, uma tristeza. Talvez a pessoa às vezes carrega um vazio muito grande, mas quando que começa a mudança? Quando a pessoa decide hoje, aqui, agora. Se você decide assim, botar na tua cabeça essa mentalidade. Hoje eu vou ser uma nova pessoa e pronto, acabou. Nada, nem ninguém vai impedir a minha transformação do meu coração, da minha mente, da minha alma. A partir de hoje, eu vou ser uma pessoa boa para a sociedade. Eu vou ser uma pessoa que perdoa. Eu vou ser uma pessoa que trabalha honestamente. Eu vou ser uma pessoa que não mente. Eu vou ser uma pessoa verdadeira. Eu vou ser uma pessoa sincera. Eu vou ser uma pessoa que anda reto. Vou ser uma pessoa que age de maneira transbordante na vida da pessoa. Eu, a partir de hoje, vou ajudar pessoas com a minha palavra. Que palavras são semente, vou semear coisas boas dentro do coração das pessoas. A partir de hoje, nada e nem ninguém vai impedir a minha mudança. Porque a minha mentalidade vai ser forte. Você vai ter essa mentalidade forte a respeito de si mesmo. A respeito de si mesmo. Então, você é capaz de fazer coisas grandes, você é capaz de fazer coisas extraordinárias. Você é um ser inteligente. Você é inteligente. Só que você tem que canalizar essa inteligência para fazer o bem. Então não existe pessoas más. Grava essa frase. Essa é impactante, essa é muito forte, pessoal. Não existe pessoas más. Existem pessoas que ainda não aprenderam a canalizar a inteligência dela para fazer o bem. Ainda não aprenderam a canalizar a inteligência dela para fazer as coisas certas. Ainda não aprenderam a canalizar. Veja que eu já estou há 20 e poucos minutos falando aqui sobre mentalidade. Então, pessoal, quando a gente muda a nossa mente, as coisas começam a acontecer. Então, aquele monte de escuridão, aquelas trevas que a pessoa está vivendo, já começa a dissipar, já começa a desaparecer. Por quê? Por que acontece isso? Porque quando você muda de mentalidade, acende uma luz dentro de você. Quando você olha para o Criador, porque a palavra relata que Deus é o Pai de todas as luzes, não é? Quando você olha para o Criador, no mesmo momento o teu corpo é iluminado. Por isso que fala, se tiver bons olhos, todo o teu corpo será a luz. Então, quando você começa a olhar para os problemas, começa a olhar só para o problema, o teu corpo começa a andar nas trevas, porque você não consegue ver mais a saída, a solução. Então não fica focado só olhando e reclamando, olhando para problema, mergulhando em problema. Foca na solução do problema, ou foca no Criador, aquele que é capaz de resolver os problemas. Então a gente tem que ter
essa mentalidade, essa força que eu quero passar para você. Então, esse espírito que eu quero passar para você, que é o espírito da mentalidade positiva. Então, você tem que ter esse nível de mentalidade. Você tem que ter esse nível de mentalidade. Você tem que ter esse autocontrole de si mesmo, autocontrole emocional. Você tem que ter mentalidade espiritual e uma mentalidade a respeito do teu físico também, porque você tem que cuidar da saúde. Então, eu tinha uma mentalidade assim que dizia: eu sou forte, não preciso cuidar da saúde. Mas, na verdade, era uma mentalidade equivocada, uma mentalidade errada, porque a gente tem que cuidar do nosso corpo. A gente tem que cuidar da saúde, sim. Porque nós somos seres humanos. A gente é corpo, a gente é carne, a gente é humano, então a gente precisa de cuidar do nosso corpo. É ou não é? Não comer gordura demais, não comer sal demais, não comer açúcar demais. Tudo que é demais prejudica, é prejudicial à sua saúde. Então você tem que ter essa mentalidade de cuidar de você. Então, se você cuidar do seu corpo, você também vai trabalhar melhor. É ou não é? Então, a gente tem que ter essa mentalidade. Porque como que você vai trabalhar bem? Como que você vai cuidar dos seus entes queridos se você estiver doente? É ou não é? Como que você vai fazer as coisas positivas para a sua vida? Como que você vai fazer as coisas com excelência se você estiver carregando uma doença ou estiver com o corpo fraco? Então, a gente tem que ter essa mentalidade também de cuidar do corpo e cuidar da nossa vida espiritual, da nossa saúde mental, da nossa saúde física. Então, a gente tem essa capacidade de cuidar da nossa mente. Então, blinda a tua mente, blinda a tua cabeça. Então, muitas pessoas, o que ela faz? O errado, ela faz a blindagem errada. Para as coisas positivas, ela se blinda. É ou não é? Às vezes estão convidando ela para fazer algo novo, para fazer algo positivo, para fazer algo que vai ajudar a vida dela, dando um pensamento que vai transformar a vida dela, dando uma sacada que vai cuidar dela, ela não adota essa sacada. Ela não adota esse pensamento, ela se blinda das coisas positivas e abre a cabeça para as coisas negativas. Então, o que você tem que fazer? O contrário. Você tem que se blindar das pessoas, das coisas negativas, as palavras negativas, a mentalidade que não te leva a nada, talvez de brigar, de revidar, entrar em confusão. Essas mentalidades, tipo de mentalidade não te leva a nada. E blindar sua mente dessas coisas e abrir a tua cabeça para o novo. Abrir a tua cabeça para Deus, abrir a tua cabeça para a vida. Para a vida. Então, a vida é feita de escolha. Você decide o certo ou o errado. Tem a palavra bem assim, ó: eis que põe diante de vós a bênção ou a maldição. E Deus ainda fala: escolhe a bênção. Então, pessoal, no ambiente de trabalho, no ambiente de casa, no ambiente familiar, no ambiente entre amigos, todos os dias você tem o poder de escolha. Todos os dias Deus coloca diante de ti a bênção ou a maldição. Mas Deus sempre dá a dica: escolhe a bênção. Ele está mandando o caminho certo, ele está te indicando o caminho certo, para te ver que sempre Deus vai indicar o caminho certo para a pessoa. Então, no trabalho é assim: ou você escolhe a maldição ou escolhe a bênção. Como que eu escolho a maldição? Quando você faz fofoca, quando você mente, quando você fala palavrão, quando você carrega a mágoa, quando você briga com seu colega de trabalho. Isso tudo é o que? Você está escolhendo o caminho da maldição. Faz corpo mole, chega atrasado, é ou não é? Tudo isso você está escolhendo. É uma escolha, pessoal. Por quê? Porque você pode escolher chegar cedo, você pode escolher não mentir, você pode escolher não fazer fofoca, você pode escolher não falar mal dos outros, você pode escolher fazer o certo. É uma escolha pessoal da pessoa. É uma escolha pessoal. A bênção não é um acaso. Grava esse código aí. Grava essa sacada. A bênção não é um acaso.
As pessoas que são abençoadas, as pessoas que andam com Deus, as pessoas que elas andam retas, a pessoa que é bem-sucedida nos estudos, bem-sucedida no trabalho, a pessoa que foi promovida, a pessoa que mudou de cargo, a pessoa que ela ganhou um aumento, não é por acaso. Assim como não existe maldição sem causa, você sabia que não existe maldição sem causa? Não existe bênção sem causa também. Se a pessoa está abençoada é porque ela ocasionou isso. Porque ela escolheu a bênção. Então, está em suas mãos. A bênção e a maldição, o certo ou o errado está em suas mãos. Se você decide assim, ó, hoje eu vou ser abençoada, minha mentalidade é essa e pronto, acabou. Acabou pro mal, porque você vai ser abençoado. Por quê? Porque você escolheu a bênção. E se você escolheu a bênção, é óbvio que Deus vai ser contigo. É óbvio que Ele que vai te acompanhar. É óbvio que Ele que vai te ajudar. Então a gente tem esse poder de escolha. Você tem o poder de escolha. Se você é um ótimo profissional, é porque você escolheu isso. Deu para entender? Se você está atingindo níveis que ninguém atingiu, está alcançando metas que ninguém alcançou, está produzindo o que ninguém produziu, está aumentando o teu nível de produtividade, teu nível de espiritualidade, teu nível intelectual, teu nível social, teu nível de nos servir, teu nível profissional está atingindo níveis que ninguém atingiu, é porque você fez a escolha certa. Se os teus filhos estão indo bem, é porque você escolheu a bênção, você escolheu a coisa certa, você escolheu, você decidiu isso. Então, a gente tem que ter essa mentalidade de ajudar outras pessoas, porque aquele que se julga forte, a tua obrigação é ajudar os que estão mais fracos. Então, a gente tem essa mente aí. Então, a gente tem que ter uma mentalidade positiva e uma mente criativa. Então, a nossa mente, ela tem um poder enorme. Não precisa você ficar na mesmice, você pode criar algo novo. Você pode criar um pensamento novo. Você pode criar novas ações, você pode criar um exercício novo, fazer um exercício novo. Experimenta fazer um exercício diferente. Experimenta estudar de modo diferente. Experimenta ler livros, um livro diferente. Seja criativo no modo de estudar, no modo de agir, no modo de trabalhar. Então a gente tem que ter essa mente criativa, pessoal. Então você pode criar algo novo para a tua vida. Então você pode sim criar uma vida nova. Mas você tem que o quê? Sair fora da caixa, começar a pensar de maneira diferente. Então para de pensar sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo modo, sempre da mesma maneira, sempre com a mesma cabeça. Você pode fazer algo diferente hoje. Então você tem que pensar fora da caixinha que você está vivendo aí. Então, às vezes a pessoa tem o quê? Um exemplo, seu quarto é uma caixa, é ou não é? Uma caixinha, é ou não é? Então ali naquele quarto ele passa vários pensamentos sobre a tua cabeça. Só que, o que acontece? A pessoa, ela está presa àquele mundo. Muitos estão lá no quarto, muitas das vezes com depressão, muitas das vezes com cansaço, muitas das vezes triste, muitas das vezes ali naquele quarto obscuro, cheio de ilusões. Então você tem que o quê? Remover os pensamentos ruins e criar algo novo, criar uma nova expectativa. Então você tem uma mente criativa. Então você tem que botar sua mente para funcionar e pensar fora dessa caixinha. Então, às vezes, a pessoa está lá na depressão, ela tem que pensar como será que está a vida lá fora, como é que está o sol, como é que está o dia, como é que está a natureza, como é que está as pessoas. Então, a pessoa tem que ter essa mente criativa. Deus gosta do novo, porque ele fala, eis que tudo se faz novo, é que faço nova todas as coisas. Então, ele gosta que a pessoa viva o novo, quando? Hoje, aqui e agora. Você que decide colocar um pensamento novo para você. Então eu tinha vários pensamentos ruins. O que eu fiz? Comecei a colocar pensamentos novos na minha cabeça. Então, às vezes
a negatividade tomava conta. Por quê? Porque já estava enraizada a negatividade em minha cabeça. Muitas das vezes a negatividade está alojada em sua cabeça e criou raiz. Então o que você tem que fazer? Arrancar essas raízes e colocar um novo pensamento lá dentro do teu cérebro. Colocar um pensamento novo nessa cachola aí. Que muitas das vezes você está num pensamento antigo, você tem uma mentalidade, um pensamento a respeito de uma pessoa, a respeito de algo, a respeito da vida, e ficou fixado nesse teu pensamento aí, ficar escravo desse pensamento ruim. Então tem pessoas que é escrava de um pensamento ruim, ela ficou com aquilo ali na cabeça e não quer tirar. Deu para entender? Um exemplo. Tem pessoas que criaram a mentalidade assim, bom, só um exemplo, né? Tem mulher que criou a mentalidade, homem nenhum presta, ou vice-versa. E é verdade isso? É óbvio que não. Isso é uma crença que limitante, que ficou cravada na cabeça da pessoa. Então a pessoa tem que botar a criatividade para pensar e colocar outro pensamento. Existe sim pessoas boas, existe sim pessoas honestas, existe sim pessoas verdadeiras, existe pessoas sinceras, existe pessoas que querem as coisas boas, existe pessoas que querem estudar, que querem trabalhar, que querem se formar, que querem progredir, que querem crescer, que querem evoluir. Então você tem que ter essa mente criativa para sair do teu parâmetro normal, do teu estado atual e chegar ao teu estado desejado. Sair dessa zona de conforto, essa zona de conforto que a pessoa entrou e ela ficou ali por conta de um pensamento negativo e a pessoa se atrelou àquele pensamento. Olha aí que estrela bonita, né, pessoal? Olha que... Não, esse slide é muito lindo, né? É ou não é? Certa vez Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua tenda. Olha para o céu. Conta as estrelas, se é que tu pode. Que é bilhões, trilhões, nem sei quantas estrelas são, é ou não é? Mas a palavra relata que Deus, ele chama cada estrela e pelo nome ainda. É ou não é? É incrível, né? Não tem como contar as estrelas, são incontáveis. E ainda ele conhece cada uma e ainda chama pelo nome. Olha o quão grande ele é. Tão poderoso que ele é. Olha a criatividade que ele teve para criar todo o universo. Então, você tem esse poder de ser criativo. Não, e olha o que ele fez com Abraão. Assim será a tua posteridade. Em ti será abençoado todas as famílias da terra. Olha que legal. Ele queria ter só um filhinho e Deus falou assim, não é esse plano que eu tenho para ti. Eu vou te transformar em um líder de uma grande nação. E aí ele virou líder de uma grande nação. Porque a mente dele era um, mas a mente de Deus era trilhões. Então, todo aquele salvo é filho de Abraão hoje. Toda pessoa que é salva, ela é considerada filho de Abraão. Ela vai para o seio de Abraão quando ela recebe a salvação da alma. Cara, eu tô falando sobre várias coisas aqui, mas você vai encaixando a fotografia do teu quebra-cabeça, é ou não é? Então, talvez, para umas pessoas está servindo para o espiritual, para outras pessoas está servindo para a área profissional, para outras pessoas está servindo para servir, para outras pessoas está servindo para maneira dela cuidar os filhos, para outras pessoas está servindo no comportamento, respeito às pessoas que estão do lado dela, para outras está servindo para a vida social, para outras está servindo para o intelectual, para outras pessoas está servindo para ela ter uma mentalidade mais forte no ambiente de faculdade, no ambiente de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e assim vai. Então a pessoa vai usar essa mentalidade que eu estou passando a respeito da meta que ela está vivendo, a respeito do cotidiano dela, das situações que ela está vivendo. Ou ela quer sair fora da caixa, sair desse cotidiano normal e crescer, evoluir, desenvolver e alcançar patamares o qual ela nunca alcançou antes. Ela quer mudar a mente dela para uma mente totalmente criativa, uma mente totalmente avançada, para uma mentalidade totalmente poderosa. Então a gente tem que ter essa mente criativa para que nós venhamos crescer como pessoa. Cara, então você
é um ser extraordinário. Você é uma pessoa maravilhosa. Você tem esse poder, essa explosão dentro de você. Você é capaz, todo ser humano é capaz de realizar os seus sonhos. Todo ser humano é capaz de realizar coisas boas. Você tem um projeto. Deus, ele gosta de abençoar projetos. Se você tem um projeto bom, se você tem um projeto rentável, se você tem um projeto agradável, se você tem um projeto que vai transformar a vida, que vai transformar pessoas, que vai ajudar outras pessoas, se você tem um projeto que realmente vai impactar a vida das pessoas, vai transformar o ambiente de trabalho, vai transformar a produtividade das pessoas, vai transformar o nível de pessoas, vai fazer as pessoas alcançar metas, objetivos, realizações, é óbvio que Deus vai meter a mão no teu projeto, vai abençoar tudo. É óbvio que Ele vai meter as mãos no teu projeto e vai fazer coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Então você que está aí assistindo aí essa vídeo, você é um ser extraordinário, porque não existe, pessoal, nenhum ser humano igual ao outro. Você acredita nisso? Que não existe nenhum ser humano igual ao outro. Ainda que ela seja trigêmeos, ainda que ela seja gêmeos, nenhum ser humano se repete, porque cada um é um ser exclusivo. Exclusivo. Esse dia eu estava assistindo uma vídeo de trigêmeos que eles nasceram idênticos e até algumas partes lá do DNA é 100% igual, mais ou menos assim. Mas a digital era diferente. Para você ver que não tem nenhum ser humano igual ao outro. Não tem nenhum ser humano que é 100% igual ao outro. Então você tem essa exclusividade. Isso que é o legal, pessoal. Você é exclusivo. Bate no peito assim, eu sou exclusivo. Então você é exclusivo. Você é exclusivo. Então de estrela para estrela, a diferença em esplendor. Umas brilham mais, outras brilham menos. Até as estrelas são diferentes uma da outra. E é assim com nós também. Então, você que decide fazer a tua estrela brilhar, olhando para quem? Olhando para Deus. Porque Ele é o Pai de todas as luzes. É Ele que traz luz para a nossa vida. Cara, eu aprendi muita coisa, mas muita coisa mesmo, lendo Provérbios. Mas aprendi muito, tanto lendo Provérbios, que você não tem noção o quanto que ler Provérbios é maravilhoso. Quanto que é importante você ler Provérbios. Cara, é muito bom ler esse livro. É um livro que vai te ajudar muito. É um livro de autoajuda, é um livro de desenvolvimento pessoal, é um livro de análise comportamental, é um nível de liderança, é um livro de espiritualidade, é um livro de fé, é um livro que fala de amor, é um livro que fala focado, é um livro que faz você alcançar metas e objetivos, é um livro que faz você realizar ações, é um livro que cura a criança interior, é um livro que cura a alma, é um livro que muda a mentalidade, é um livro que, cara, faz todas as coisas. A Bíblia não é só um monte de letra em cima do papel. Cara, é o livro mais atualizado de toda a Terra. É o livro mais atualizado do planeta. É o melhor livro que existe neste mundo. É a Bíblia. É a Bíblia. Cara, ali tu aprende muita sacada. É muita estratégia, é muita coisa boa, é muita ferramenta. Deus deixou muita... Cara, Deus foi bom. A Bíblia fala que Deus é bom. Ele é bom mesmo. Você não tem noção quanto ele é bom. Certa vez, o camarada chegou em Jesus e falou assim, bom mestre. E ele falou assim, ninguém é bom senão o Pai Celestial. Pai, o Deus Todo-Poderoso. Cara, ele deixou a palavra de ensinamento. Ele deixou esse ensinamento. Cara, o Provérbios é um curso. O melhor curso. Pessoal, eu vou te dizer, sério mesmo, é o melhor curso que eu já fiz na minha vida foi ler o livro de Provérbios. Claro que todos os livros são extraordinários, mas um dos melhores cursos que eu já fiz na minha vida foi o livro de Provérbios. É uma MBA.
é um mestrado, é um pós-graduado, é um doutorado em sabedoria, é o Provérbios. Porque lá em Provérbios diz que até o sábio ficará sábio. Cara, faço desafio com você. Você pode ter doutorado, pode ter mestrado, pode ter MBA, pode ter teologia, pode ter faculdade. Se você ler Provérbios profundamente e praticar o que está ali, não ficar só na teologia, mas praticar o que está ali, e se aprofundar nas palavras que estão ali, você vai ver que a sua mente vai a 1000%. Vai a 1000%. Você vai aumentar o teu estado mental de energia. Cara, vai ser espetacular. Faz o Provérbios. Faz o Provérbios. Lê Provérbios, você vai ver a diferença, a grande diferença. Eu procuro assim, ó, é bom que você divide em 7 partes, lê e medita. Lê a primeira etapa durante uma semana e medita naquela etapa, você vai ver. Você vai ver o que vai acontecer dentro de você, aqui, nos olhos, no coração, na mente, no teu ser. Você vai ver a mudança que vai gerar ler Provérbios. Pessoal, eu estou satisfeito, eu estou feliz por ter feito esse vídeo com você. Espero que você desenvolva, que você cresça, que você evolua, que você seja feliz, porque a palavra relata: feliz o homem que acha sabedoria e adquire conhecimento. Então, se você achar sabedoria, adquirir o conhecimento, você vai ser uma pessoa feliz. Então, eu desejo para você toda a felicidade, todo o sucesso do mundo. Então, essa reunião que eu fiz aqui foi para ajudar você. Já me ajudou também, porque só de eu falar aqui com você, só de eu ensinar você, eu já estou aprendendo muita coisa também. Já estou aprendendo muita coisa. Então, eu espero que você pegou as sacadas, que você pegou as palavras de sabedoria e use para a sua vida. E use essas palavras do conhecimento para a sua vida. Então, um forte abraço a todos. Então, até a próxima vídeo aí, para que nós venhamos se conectar e venhamos aí chegar a níveis que nós não chegamos ainda. Então, um forte abraço.